Tá no ar. 3. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é a minha vez de falar isso. Tá bom, eu te empresto o meu, o meu jargão. Sei lá, não é jargão que Nós fala. estamos no episódio 51. Ó, Palmeiras, continua sem título, tá? Bom. Entendi, mas tá bom. Não, porque eles falam que teve o título mundial de 51. Ah, tá. E pro corintiano, 51 é nome de pinga. Ah, né? Tá. Bom, São então, diferentes contextos. voltando aqui à série de empreendedorismo. Sim. Você, antes de apresentar a nossa convidada, você tem uma coisa para dizer, né, Dé? Tenho que tem a ver com a série Empreendedorismo, inclusive, Sim, claro. porque essa série é muito importante, que a gente criou aqui no Pode Tudo e que eu já trouxe pessoas maravilhosas e hoje vai ser incrível também. Vamos aprender muito Só pra hoje. gente aprender cada vez mais, que eu amo tudo isso. E aí é o seguinte, por que tem a ver com empreendedorismo? Porque eu quero falar, ela é empreendedora, ela é uma lutadora, ela é vencedora, é minha amiga, é minha aluna, é minha querida parceira, Tânia Passoni. Um beijo pra você. Ela é uma querida porque é parceira do Pode Tudo, ela acredita no Pode Tudo, mas desde lá do comecinho. Se os nossos seguidores lembrarem, eu falo dela desde o comecinho. A Tânia, ó, ela cuida da minha sobrancelha e dos meus cílios. Qualquer hora eu vou contar a história das minhas sobrancelhas pra vocês, não vem ao caso agora. E a Tânia é empreendedora por isso, porque ela trabalha ali, ela tem o espaço dela, delicioso, confortável. Ela trata a gente bem, tem cafezinho, tem chazinho, tem balinha, tem aguinha. Tânia é maravilhosa, eu quero indicá-la para quem quiser ali colocar os cílios, né? Que eu particularmente me sinto muito melhor, muito feliz, gosto de mim assim. Ou para quem também quiser fazer micropigmentação, ela trabalha com isso. Inclusive também depilação, ela também trata. Mas eu particularmente gosto muito de falar dessa questão de sobrancelhas e cílios. Você gosta, Má? Amo, Ai, que adoro. lindo. Então, eu quero falar que a Tânia é nossa parceira e que a gente vai deixar, depois aqui eu vou deixar o QR Code dela para quem tiver interesse e buscar ali informações para entrar em contato com ela, porque ela é maravilhosa. Ela fica onde? Na Moca. Moca, né? Claro. Então, um beijo, Tânia, e sigam a Tânia lá, entra depois no QR Code para todas as informações. E aí, bom, série empreendedorismo, hoje não vai ser diferente. A gente traz uma convidada especialíssima que tem aqui um currículo vasto, maravilhoso e que vai contar pra gente sobre essa história, um pouco da história da vida dela e trazendo para esse negócio onde ela atua hoje em dia, né? Então, eu trago aqui, com todo prazer, Raquel Barbieri. Seja bem-vindo. Barberino. Raquel Barberino. Tudo bem? É parecido com Barberino. Muito bem-vinda, Raquel. Obrigada por estar aqui. É um prazer te receber. E, gente, a Raquel é o seguinte, olha só o currículo dela. Raquel, ela é atualmente mentora e terapeuta, mas engenheira de formação, ou seja, aquele pensamento totalmente lógico e que, num dado momento da vida, foi lá para terapia, né, Raquel? E tem MBA em marketing também, graduação em antropologia e história, formada em negociação pela Universidade de Harvard, é casada, mãe das gêmeas Bianca e Lorena. Bianca e Lorena, 9 coisa aninhos. linda. Oh, 9 aninhos, coisas lindas. Maravilhosas. E aí elas têm uns projetos. A Raquel tem um projeto, né, que ela atua fortemente, que é o método Sou Dona de Mim. A gente vai querer falar sobre isso um pouquinho, né? Que trata do desenvolvimento pessoal tão necessário hoje em dia, né? Sim. Raquel também é escritora, coautora de 2 livros, sendo que um deles está aqui. Sim, Ganhamos legal, presente. Eu obrigado. adorei. Virou Comunicação- best-seller esse livro. Olha que tudo, amei. Muito obrigada. Comunicação assertiva. Tem um capítulo exclusivo seu aqui, né? Sim. Então vamos lá, Raquel. A palavra é Vamos sua. lá. Obrigada Seja por bem-vinda, estar Raquel. aqui conosco no Obrigada. Pode Tudo. Obrigada, é um prazer para mim. Obrigada pelo convite. Sou fã de vocês. Gostaria de obrigada. falar que eu assisti vários episódios, né? Inclusive o primeiro, para mim, assim, que vocês se apresentam, foi incrível. Eu falo que eu tomei para mim a receita do suco de maracujá e o Tom Jerry. Verdade, a gente fala disso. Para Mas acalmar, agora então tava assim, grávida. dicas valiosas. né? Obrigada. Então, parabéns. Eu acho que o Obrigado. trabalho de vocês é lindo, porque vem da alma, né? Eu acho que quando a gente transmite aquilo que é muito além, né, daquilo que a gente
pensa que pode e vai além daquilo que, né, que o racional permite. A gente vai falar muito disso aqui também. Fica tudo mais lindo. Bom, a minha história, ela é muito assim, eu falo que é muito vasta. Eu posso falar de várias coisas, vários temas, mas basicamente, há 8 anos eu tive uma grande virada na minha vida, né? Já que a gente está falando de empreendedorismo, eu jamais imaginei trabalhar com isso. Jamais. Para mim, qual que era o meu sonho? Trabalhar numa empresa boa, CLT. Tá. Aí virar supervisora, gerente, diretora. Diretora tava Aquele bom. plano de carreira, né? E aí aposentar e abrir uma franquia. Tava ótimo. Era esse Mas abrir meu uma sonho. franquia já tinha uma veia empreendedora Já tinha, mas era meio que assim, para ter alguma coisa certa, né, na minha cabeça. ok. Então, assim, era sempre a busca da segurança. Eu creio que o grande, vamos dizer assim, a grande maioria das pessoas tem ainda esse pensamento mais elitista, né? Mas ok. E aí, um acontecimento da minha vida, que foi uma doença que tinha, meu marido teve uma doença, fez tudo mudar. Então, eu estava de licença, maternidade, tinha 2 menininhas bebês de 1 aninho, e em um determinado momento ele fez alguns exames de rotina e descobriu um câncer muito avançado. E eu me peguei com 2 bebês e o papai com câncer. Tá. Nesse momento eu falei, uau, e agora? Né? O que eu faço? Além de todo o tratamento, né? Graças a Deus a gente teve acesso a muitos tratamentos bons, os melhores médicos de São Paulo. Eu fui atrás de outras coisas. E uma pessoa muito querida, conhecida, falou assim, por que você não faz reiki? Manda ele fazer reiki. Eu, o que é isso? O que é isso, reiki? Nunca ouvi falar, não sabia o que era. Começa que eu tinha um pensamento assim, quem faz terapia, primeiro, ou tá fora de si, a pessoa tá doida, sei lá, né? É um pensamento ignorante, tá? Eu tinha esse pensamento ignorante. Ou não tem o que fazer, porque assim, eu não tenho tempo para isso. Tá. Tenho mais o que fazer. Né? Já ouviram essa história? Já. Então, sabendo que ele também podia ter um pensamento como o meu, eu falei assim, ó, eu vou fazer primeiro e vou ver como é. Se for legal, eu mando ele fazer. Tá. Ou seja, se eu achar que tem coerência, eu levo ele. Sempre ali o racional. Você não ia conseguir convencê-lo se você não acreditasse, né? Exatamente. Então, eu tinha que ter um argumento racional para convencer. Fui, fiz, e eu não imaginava que aquilo ia mudar completamente o rumo da minha história. E aí, eu saí de lá, pisando nas nuvens. Eu falei, peraí, isso aqui é muito bom. Naquele momento foi muito importante, porque eu precisava também de algo assim, eu não sabia que eu precisava. Ele fez, resumo da história, para não contar as partes tristes de tudo isso. Ele se curou de tudo aquilo. E eu, naquele momento, falei assim, peraí, como é que eu deito numa cama, vem um homem vestido de branco, o jaleco, terapeuta, né? Sim. Faz lá uns movimentos com a mão, nem encosta em mim, e eu saio outra pessoa? Qual que é a lógica que tem nisso? Engenheiro, né? Peraí, onde que entra isso aqui no gráfico? Certo. E aí eu comecei a estudar. Resumindo, eu comecei a estudar essa terapia que se chama Reiki. E, resumo de tudo, né? Eu só resumo as coisas, né? Eu virei mestre Reiki. Né? O mestre Reiki, pra você ter uma noção, ele chega num nível que ele faz cirurgias espirituais. Tá. E aí eu comecei a entrar nesse mundo, aí eu fui para o mundo dos cristais, aí eu fui para o mundo das terapias alternativas. Depois eu entrei no mundo do coaching, que aí então veio uma questão mais de metodologia. E aí a engenheira falou, uau, ferramentas e tal. E quando eu comecei a aplicar nas pessoas e ver a transformação, né, que isso tinha na vida das pessoas, eu falei, gente, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E um parênteses, né? Nessa mesma época, além de toda essa questão da doença, a minha filha, eu falo que é a mais nova, 3 minutos, a Bibi. A gente fala assim também. Quanto tempo que tem de diferença? 1 minuto. 1 minuto, olha isso. Mas sempre tem aquela coisa. Sou mais velha, não tem? Tem. Quem que é mais velha? A Vitória Vitória. ou a Sofia? A Vitória é 1 minuto mais velha.
8 horas e 8 e 1. Isso. Olha. Do dia 4 de abril Janeiro. 4 de abril de de 2008. 2008. Ó, você errou o mês, eu errei o ano. Ai, é Nossa, emoção. muito, você vê que legal, né? 4, 8, 4. 4, 4 do 8. 4 do 8. 4 do 8. Gêmeas. Sim, 8, 8. isso. Oh, interessante isso aí. E tem mais uma curiosidade. Quando nós não tínhamos as meninas ainda, nós dois sempre curtimos fazer coisas diferentes em casa. E um dia o Marcelo falou: vamos pegar várias fotos nossas e vamos colocar efeitos no computador. Sim. Computador ainda, computador de torre. Aí o Marcelo colocou lá os efeitos, preto e branco, fundo assim, tá. Imprimimos na folha sulfite, Colamos. recortamos as fotos, colamos numa tela branca e depois emolduramos. Em que data fizemos isso? 4 de abril. 4 de abril. Você tá brincando? Não. Gente. Ela tá até lá, até hoje. Bom, lá. mas vamos voltar. Arrepia, né? A sua Essas primogênita. histórias. Então, Vamos ver. você é o foco A aqui sua hoje. primogênita é 3 Minha minutos. Bis, antes. 3 minutos. Então, a Bibi, na mesma época, ela tava dando sinais. Ela é autista, Tá. né? E ela começou a dar esses sinais. E eu lembro que a pediatra dela, que foi inclusive quem indicou o médico que cuidou do Marcos, ela sabia disso, né? Ela começou a ver os sinais na Bibi. E ela olhou pra mim. Ela falou: não vou fazer isso com você agora. Primeiro cuida dele e depois a gente vê isso. Enfim, aí terminou essa questão do Marcos, né? E aí fui pro episódio Bianca. Aí fomos para toda a questão de buscar neuro, fono, psicólogo, enfim. Sei que, resumindo, assim, 7 anos depois só veio o diagnóstico dela. Então, ela faz terapia desde então, psicologia. Então, para mim, foi muito bom ter vindo para essa área também das humanas, até para mim, primeiro, quando a gente vai para essa área, a gente se desenvolve, porque eu não consigo cuidar de você sem eu estar muito bem. Eu acho que um bom mentor, terapeuta, coach, se ele não for uma pessoa que minimamente, né, está equilibrado, ele não tem a condição de cuidar de ninguém. Então, foi interessante porque eu consegui me desenvolver para cuidar de outras pessoas. Nossa. Eu acho que ela resume muito o mercado atual. Assim, não dá para dizer nunca que você nunca vai deixar de ser engenheira. Não. É. É assim, e a gente tem as nossas filhas estão com 17 anos e agora estão para prestar o vestibular e procurando uma carreira. É uma fase Não, importante. Mas assim, por exemplo, eu sou médico, né? Mas eu não sou só médico. Sim, Você nunca vai deixar de ser engenheira também. exatamente. E a engenharia, por menos que você execute, te ajuda em alguma coisa na sua aplicação da sua mentoria, né? Então, assim, a gente é um compilado. E cada vez mais o mercado está precisando dessas pessoas com várias funções. Sim. Habilidades, eu Habilidades, diria, amor. né? Exato. É. Habilidades, né? Então, isso resume muito o mundo atual. Não, é Enquanto a porque- gente precisa se diversificar também. Sim, Sim. porque, Raquel, né, todos nós passamos por questões delicadas na vida, né? Então, se a gente não tiver esse equilíbrio, porque a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar sendo mãe, sendo profissional e tudo mais. Então, se a gente não tiver esse equilíbrio, a coisa fica muito mais difícil, né? Fica. E outra, Débora, a gente é mulher, né? Sim. Não, óbvio, Eu entendo e respeito perfeitamente. diminuindo Com as duas questões filhas. do homem, né? Mas assim, são tantas questões que a gente lida, emocionais, hormonais, Perfeito. né? Com as filhas e tal, que a gente fala, uau, peraí, vamos respirar. E o Marcelo falou da questão da engenharia, e uma vez eu fiz uma mentoria, e a pessoa falou assim, Raquel, você percebeu que você saiu da engenharia das máquinas e foi para a engenharia das pessoas? Sim. E eu achei tão bonito isso, porque de fato é isso que eu me considero, sabe? Perfeito. Porque para mim, quando eu chega uma pessoa na minha frente contando o que ela precisa, eu brinco que é aquele quadro do FBI. Sabe que você põe a questão no meio e aí você vai linkando os pontos. Porque o engenheiro ele é cheio de gráficos, fluxograma, né? Linha de produção, né? E aí eu falo, numa linha de produção, eu vou vir para a parte técnica da coisa. Existe a peça que está sendo produzida e existe o processo produtivo, né? Tem até aqueles filmes do Charlie Chaplin, né? Que a gente vê ele batendo martelo, daqui a pouco ele está fazendo uma coisa. E na vida a gente tem a linha de produção, né? Com várias áreas da vida e tudo mais. Então, por mais que a gente está ali na linha de produção da vida, fazendo as coisas direitinho,
tem uma área ou outra que não está legal. E eu falo que é o gargalo da produção da vida. E muitas vezes a pessoa não sabe onde é. Porque ela tem que continuar produzindo. Sim. Como você falou, né? A gente tem que continuar girando os pratinhos. Isso, Não dá pra parar. equilibrando tudo ao mesmo tempo, claro. Então, para mim, a engenharia me ajuda muito nisso. No diagnóstico do que aquela pessoa realmente está precisando. Porque às vezes ela nem sabe. Não sabe, né? Uhum. Ela não consegue ver. E aí ela vai me contando, eu vou fazendo as perguntas e tal, e eu vou colocando tudo ali nas caixinhas. Peraí, aqui é a família, aqui Isso. emoção, aqui é o sono, aqui é o hormônio, aqui... Aí eu consigo entender, peraí. Vamos ver aqui seu fluxo. Onde é que tá parando? Você já viu que aqui tá parando? Ela... Não tinha pensado nisso. Então, assim, a engenharia, como o Marcelo falou, muito bem interessante, ela me ajuda demais na minha área. Então, eu acho que é o grande diferencial na minha carreira. Lógico, né? É o meu raciocínio lógico. Exato, Demanda. Exato. É humano, mas tem a exata Isso, ali, exatamente. que te envolve uma logística, uma lógica na sua questão. Posso perguntar uma coisa? Assim, Pode. Eu sou completamente ignorante e cada vez que eu faço esse podcast eu me coloco nessa posição de não saber mesmo e faço a pergunta porque acho que muita gente também não sabe. Porque nós aprendemos muito Sim, aqui, né? sim. Somos aprendizes aqui. Como que é uma sessão de reiki? De reiki, como que é? É assim, nosso corpo ele é feito de 7 pontos de equilíbrio energético, que são chamados chakras. Já ouviram falar? Já. Isso, inclusive, é reconhecido pela OMS. Tá? O reiki ele é reconhecido pela OMS como um tratamento... É originário de que país, de que área? Do Japão. Do Japão. Começou no Japão. E quando você, por exemplo, faz uma sessão de reiki, você normalmente deita numa maca e o terapeuta, através de alguns... E aí a gente vai entrar em física quântica, já num assunto... Tá. É num assunto energético, porém barra científico. Porque eu não aceitaria algo que não tivesse explicação científica. Então, quando é feito uma terapia reiki, qual que é a lógica disso? Equilibrar aquele chakra que está desequilibrado. Porque toda doença ou toda questão emocional negativa ou todo comportamento não adequado que a gente tem é um desequilíbrio. Porque o que é normal, que a gente tem que entender que é normal? É a felicidade, é a alegria, é o bem-estar, é a abundância. Isso é o normal, que a gente tem que aceitar como sendo normal. Poderia ser o adequado? O adequado, normal no sentido assim, o aceitável, né? É o mínimo aceitável, que a gente se sinta bem, o bem-estar. Tá. E quando algum desses pontos de equilíbrio do nosso corpo está desalinhado por diversas razões, tá? Existe essa disfunção no corpo, tá? Então, o reiki, o que ele é? Ele vai fazer um equilíbrio... Minha mão começa a mexer já quando eu falo disso, tá? Um equilíbrio nesse ponto. Então, existe toda, vamos dizer assim... o pessoal que faz o reiki, né, até por uma questão de crenças e uma questão justamente de dogmas, eles falam que não é espiritual. Mas eu sei que é. Tá? Existe uma questão energética que liga isso, tá? Esse tratamento. Então, no momento que a pessoa está deitada e a gente tem todo um código, tá? Existe um ritual de passagem para você se tornar um terapeuta, tá? Na hora que você encosta perto da pessoa, você já sabe onde está desequilibrado. Você já consegue perceber essa energia... Pela sensação da mão. Tá. Mas pelo toque ou não? Não precisa tocar. Existe um campo de energia do seu lado. Né? Se a gente colocar eletrodo aqui, se eu colocar um eletrodo longe de você, ele consegue detectar o seu coração. Entendeu? Entendi. Não precisa encostar em você. E aí você, durante a sua formação, Eletromagnetismo. você tem todo um treino para entender isso e para perceber e tudo mais, né? Tem todo um treino, exatamente. Então, isso é eletromagnetismo. Né? Tem ciência por trás. Nem todo terapeuta sabe de todos os dados técnicos. Muitas vezes é intuitivo. Tá? Mas eu vou atrás de muita coisa. Olha, você viu que essa semana saiu, na Globo News eu vi uma reportagem
sobre um estudo que a USP fez sobre... Aí nós vamos entrar numa outra questão, não é de terapia, né? Mas tem a ver com energia e tudo mais, de médiums, que eles têm uma diferença. Sim. Existe um estudo científico sobre isso. Então, assim, cada vez mais a ciência é preocupada com essas terapias alternativas, poderíamos Sim, chamar assim? Poderemos chamar. Porque, assim, o que a ciência alega, né? Que enquanto não houver X pessoas que tiveram o mesmo experimento com o mesmo resultado, isso não é aceito pela Comprovado. ciência. Tá, entendi. Entende? Então, muitas terapias são chamadas de alternativas e não têm o respaldo científico por isso. O reiki é alternativo ainda? Alternativo Tá ainda, bom. apesar de ser aceito pela OMS. E, sei como lá, é um milenar, tratamento. não? É milenar. Então, tá. É milenar. Ele é milenar, porém ele foi, vamos dizer assim, escrito, né, oficialmente há uns 300 anos, mais ou menos. Então, a Mas ele sessão já é é utilizado. o paciente, o cliente deitado Deitado, e você tentando sentir o campo energético e os os desequilíbrios. desequilíbrios. E existem símbolos que a gente faz com movimentos das mãos Tá. em cima da pessoa, em que a gente vai fazer o alinhamento energético da pessoa. Ah, então o tratamento parte desses movimentos que Movimentos você da mão. faz. A pessoa não vai tomar nada, a pessoa não vai, sei não lá... vai sentir nenhum cheiro, não vai tomar nada, não tem oração, não tem reza, não tem nada. E É o movimento aí é uma das curiosidade minha aqui que eu já tô querendo... Porque assim, eu sinto você muito tranquila quando você fala, né? O tom da sua voz, os seus movimentos e tal. Então eu tô imaginando uma sessão assim, silêncio, Silêncio, pode pôr uma musiquinha de fundo. uma musiquinha de fundo. Sabe, tá. uma musiquinha instrumental. Aham. E, inclusive, pode fazer à distância. É esse que é o mais louco. Ah, bom, aí você tem que preparar a pessoa, ela está online. Online. Você pode fazer... Não precisa estar... eu não preciso estar conectada com você. No celular nem no computador. Mas ela tem que saber que aquele momento Tem que saber ela que tem que naquele estar momento deitadinha, e tem que quietinha. autorizar. Isso é muito interessante, né, Raquel? Porque a pessoa ela tem que estar aberta para aquilo, né? Para aceitar Ela tem que estar aberta aquilo. para aceitar e autorizar. E já aconteceu de você ter pacientes, vamos chamar assim, que te procuram, que querem passar por aquilo, porque estão precisando e tudo mais, e não saberem que não estão te autorizando? Que não saberem que não estão me autorizando. Assim, eles acham que estão, mas não estão. Já, e quando isso acontece, não faz efeito nenhum. Não faz. Porque se a pessoa não autorizar, eu não consigo né? entrar no campo dela. Entendi. Se eu não consigo entrar, não. É Eu sei como- que ela não autorizou. Então, eu tô fazendo um curso, uma disciplina agora no curso de comportamento humano que é sobre hipnose. Eu sou E hipnoterapeuta então, também. É a mesma coisa, né? Porque a pessoa Tem tem, a ver que também, ela tem que estar autorizar. aberta a autorizar para ser hipnotizada, né? Sim, sim. Enfim. E aí tá, você como empreendedora, né? Vamos tratar um pouco disso. No seu dia a dia, o seu forte são os pacientes de reiki? Não. Não. Então Pra te conta falar a pra verdade, eu não gente. aplico reiki já há muito tempo. Tá. Porque hoje o meu trabalho, ele é um trabalho mais de desenvolvimento face a face. Tá. Então a pessoa me procura, Raquel, eu estou com uma questão no trabalho, eu gostaria de me desenvolver, eu gostaria de ter um comportamento diferente, eu gostaria de me conectar melhor com o líder X, ou eu gostaria de mudar de cargo. Então é voltado ter mais pra autoconfiança, carreiras. mais para carreira E e life comportamento. mentoring, por exemplo. Isso, Tá. comportamento. Então, hoje eu estou mais numa pegada de trabalhar empresárias. Tá. Por quê? Você vai Empresariais, perceber... de fato, mulheres. Homens. É. E aí tem uma questão muito interessante. Quando eu fiz a formação de coaching, eu tinha muitos amigos coaches, né? Porque eu vim da engenharia, eu tinha... Sim, a maioria. Assim, a primeira, né? Engraçado, a primeira faculdade de engenharia que eu fiz foi em 2003, né? Lá no começo do século. Pelo menos Nossa, no a gente século casou em 21. 2002. É? É. Olha isso. Foi lá no começo do Eu já século. era formado. Foi ontem, Eu né? também. Pois foi ontem. Aí. Tem muita história legal dessa parte da engenharia. E aí, na minha sala, tinham 6 mulheres
eram 80 alunos e 6 mulheres. Dessas 6, 2 desistiram. Então, assim, eu tinha muitos amigos, né? Então, eu tenho muita facilidade de ter amigos. Sim. Eu gosto muito da amizade, né? E aí, esses homens, um deles um dia chegou em mim, eu gosto de homem que ele é muito sincero, né? Não tem firula. Verdade. O que ele vai falar, fala logo e tudo. Aí ele falou, Raquel, dificilmente um homem vai procurar você. E eu fiquei pé da vida com ele. Eu falei, por quê? Isso voltado já pra mentoria. Pra mentoria e pra coaching. Eu já achando ruim. Sim, claro. Eu falei, por quê? Como assim? Não tenho capacidade? Já pensando, né? Sim. Ele falou assim, olha, geralmente o homem, o cara que se acha e tal, ele não vai querer se abrir com uma mulher. Contar das dores dele, das fraquezas dele. E aí eu fiquei com aquilo entalado. Falei, ai, não, imagina, não sei o quê, papapá. E aí com o tempo que eu fui... E aí eu abri um escritório, né? Tinha um escritório no Morumbi, muito bonito ali e tal. E aí eu fui divulgando meu trabalho. E, óbvio, a gente naturalmente gera uma identificação com o público. Com certeza. E esse público foi chegando, naturalmente, mulheres. E eu não sei se por essa questão, pode ser que eu esteja errado ou não, mas eu tive, acho que de todos esses anos trabalhando, acho que eu tive 3 clientes homens. Nossa! 3. E todo o restante mulheres. E você tem uma preferência mesmo? Você prefere cuidar das mulheres? Eu comecei a gostar de trabalhar com as mulheres. Comecei a gostar. Porque às vezes tem um negocinho por trás que fala assim, às vezes mulher com mulher também é um pouco difícil, né? Sim, mas aí é que tá. É interessante que depois de um tempo você percebe que quem te busca é um perfil muito parecido. As mulheres que me buscam para a mentoria, elas têm muitas coisas em comum. Entendi. É muito interessante isso. Posso ser ousada e perguntar qual é a maior dor que te procura? A maior dor, relacionamento. Não relacionamento homem-mulher, Tá. mas interpessoal. E aí, por conta até das empresas, dentro das empresas... empresas, com funcionários. As líderes com seus funcionários? Líderes com funcionários. Olha que interessante. Líderes com outros líderes. E aí eu adoro falar do tema perfil comportamental. Com certeza, é maravilhoso. Porque eu falo que isso muda o jogo de todas as pessoas. Qualquer área, de qualquer carreira, você entender que existem perfis de comportamento, que tem preferências diferentes, que não é pessoal, e sim inato. E você poder moldar o seu comportamento para fazer um rapport com aquela pessoa. É incrível. Não, quando a pessoa vê que existe uma chance, né? É não, eu incrível. tenho como. Eu não é que eu sou... Porque a gente ouve muito falar assim, não, eu sou assim. eu sou assim... por que fulano não me aceita como eu sou? Isso. Isso é um comportamento extremamente pequeno. Lá, eu fiz um curso em Harvard, foi muito legal. Essa história é muito legal. Conta. Né? Eu fiz uma formação em Harvard de negociações avançadas. E nessa formação, foi a primeira formação, e acho que foi a última que eles fizeram, só com mulheres. Tá. Entende? Uma formação para negociação com mulheres, onde tinham dinâmicas de negociação. E nesse curso tinham, que eu me lembre, né? Superintendente da Enel, diretor-geral de telecomunicação, dono de varejo, assim, mulheres muito bem-sucedidas nas suas carreiras, com muito sucesso né? Mas na hora do vamos ver emocional, a coisa pega. Porque se eu não entendo das reais preferências do outro lado, eu posso ser o melhor PhD do planeta, que não vai rolar. O que você está falando é incrível e eu concordo totalmente com você. Porque é uma questão de eu ter que entender o outro, né? Para eu conseguir chegar ali, naquele detalhezinho. E eu ganhar aquela negociação. Eu tenho que saber qual é a necessidade daquela pessoa e por que ela tem aquela necessidade. E quais existem as necessidades e existem os interesses por trás das necessidades. Perfeito. Que é aí que está vamos dizer assim, a cerejinha do bolo. Tem uma questão, eu também outro dia eu estava me aprofundando em empatia, né?
Que é o que mais falta, é uma coisa que é tão Falta básica, muito. é tão óbvia, mas falta. Aham. E prejudica muito as relações. Sim. Todas. Então é isso, é você tentar fazer várias perguntas, você analisar, mas por que que a pessoa está dizendo aquilo? Qual é a necessidade real e o interesse que ela tem por trás daquilo? A partir do momento que eu consigo perceber, eu trago ela para o meu lado. Exatamente. Né? E quanto mais você souber de pessoas, maior chance de sucesso nos negócios. Sim. Assim, entender sobre pessoas. Gente, hoje, inteligência artificial. Entenda de pessoas. De pessoas. No sentido assim, comportamento, emoções, crenças, preferências, conexão. Então, isso é valiosíssimo. Eu, durante a minha carreira na engenharia, tive muita dificuldade de relacionamento porque eu não entendia isso. Né? De relacionamento no sentido de julgamento. Tá. Existe uma questão, né? Existe um perfil naturalmente mais direto e reto. Existe o perfil da comunicação. Isso. Existe o perfil que ele é mais analítico, que ele é menos, né, entre aspas, social. Isso. Existe o perfil mais quietinho, mais devagar. E todos eles têm uma visão de mundo diferente. Só que quando coloca essa galera trabalhando junto, Nossa Senhora. dá pau. Dá. Por quê? Começa a entender que é pessoal. Fulano de tal tá assim, com certeza é para me irritar. Ou olha como fulano é assim, olha como ciclano é assim. Por que esse ciclano me trata desse jeito? E aí começa. Raquel, eu gosto de perguntar para todos os convidados. Então, vamos lá, o perfil das pessoas que do seu cliente, do seu Tá. cliente. É uma mulher empreendedora, não é isso? Empresária, Empresária, empreendedora. empreendedora. Aham. Por que o seu serviço é tão importante? O que ele se diferencia no Sim. mercado em relação a isso? E se você pode contar um case de sucesso, Sim. se você pode se permitir ao cliente Claro. expor Não, algum sem case de dizer sucesso. o nome, nada, case né? de sucesso. Aham. assim. Posso contar vários cases. É. Né? Uma das maiores dificuldades das minhas clientes, apesar de serem mulheres independentes, mulheres, né, bem-sucedidas financeiramente e tudo mais, elas têm dificuldade de se expressar. Porque elas acham que o que elas vão falar talvez não é tão importante, ou elas são muito diretas. Sabe aquela pessoa que vai, não é assim, ponto. E elas acabam não entendendo que precisa dar um passinho para trás e falar, peraí, deixa eu analisar as pessoas antes de dar um passo. A maioria das minhas clientes tem um perfil de dominância. O que é um perfil de dominância? Aquela pessoa que chega e fala assim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, você fez o meu relatório? Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem errado. Tem o que é adequado ou não para determinadas situações. Porque se eu estiver falando isso para uma pessoa que tem um perfil, por exemplo, de influência, ela vai falar assim, que grossa. Não perguntou nem como foi meu fim de semana. Embora tenha dito bom dia, mas já foi Embora- direto, né? Só que para ela foi tudo bem. Para que eu vou perguntar seu fim de semana se eu estou aqui para trabalhar? E você também. Aí começa as divergências de valores, tá? Então, essas clientes que chegam em mim, normalmente elas têm esse perfil, mais direto, reto. E aí, quando eu falo para elas, eu explico para elas, primeiro, para elas se entenderem, e aí já vou chegar no case. Claro. Para elas se entenderem, para poder entender o outro, é como se fosse assim, abre um, sabe aquela flor abrindo assim, uau, abre um horizonte. E também, apesar de terem perfis, vamos dizer, mais diretos, a gente entende que essas pessoas são altamente confiantes. A grande maioria, não todas. Mas a grande maioria tem baixa autoconfiança. Olha só. Então, ela dá a impressão que pelo perfil, pelo cargo que ela tem autoconfiança, mas na hora do vamos ver, não é. Isso, é como se fosse assim, eu sei que eu sou tudo isso, mas na hora do vamos ver, eu preciso que alguém valide o que eu faço. Tá. Ok. Sabe, assim, é como se fosse assim, será que eu posso fazer isso? Tanto é que o método Sou Dona de Mim, depois eu mudei para Dona, Isso. ele surgiu porque eu comecei a fazer uma estatística. Por que essas mulheres que já são muito bem-sucedidas, têm uma carreira legal, e elas têm baixa autoconfiança? Por quê? Aí eu comecei a montar um quebra-cabeça e montei um passo a passo para que elas conseguissem desvendar tudo isso. Isso começa lá na família, nos pais, aí entre as constelações familiares, né, que eu sou consteladora. Ah, é verdade. Mas vou falar um case. Tinha uma mulher dessa que ela tinha muita vontade de fazer lives. Era a época da pandemia. Aham.
E ela falou assim, nossa, eu queria muito fazer lá. Ela é super comunicativa. Sabe aquela pessoa que fala pelos cotovelos? Chama Débora. Eu posso falar porque ela me autorizou. Ela chama Débora? Chama Débora. Ah, meu Deus. Eu já atendi várias Déboras. As Déboras são maravilhosas. Maravilhosas, gente. comunicativas, Sim, simpáticas. é o nosso nome, é a nossa maravilhosas, identidade. né? E aí eu falei assim, ok, e o que te impede? E aí a gente foi fazendo sessões de mentoria, eu entendendo o que tinha por trás, ó, todo um histórico, tudo isso. E aí teve um desafio que eu fiz com ela. Eu fiz uma pergunta que existe no coaching, a gente fala, né? As perguntas poderosas. Existem as perguntas poderosas. Sim. E eu fiz uma pergunta que para muitas pessoas pode ser simples, mas para ela mudou. Eu falei assim, qual que é a imagem que vem na sua mente quando você se imagina fazendo uma live? O que bloqueia você? Aí ela pensou, falou, meus parentes me julgando. Porque todo medo que a gente tem, né, aí a gente vai lá para a antropologia, é de perder ou o amor ou a segurança. Amor, a gente tudo que a gente faz no mundo, tá? E voltando para a parte animal do né? Nossa, é busca do amor ou busca da segurança. E falar, se expor, é muito arriscado. Porque eu não sei quem está me vendo e eu não sei qual que vai ser a reação do outro. Então, é um risco muito grande de perder a admiração e a segurança que eu tenho de ficar quietinha. Então, falar em público é o maior medo que existe. Não sei se vocês sabem disso, né? Maior do que o medo da morte. Não sabia que era o maior. Existe uma pesquisa sobre isso, né, que fizeram. O medo da morte vem em segundo lugar. Falar em público é o pior medo que existe no mundo. E aí ela falou. Aí eu falei, ok, fizemos ali resumindo tudo, eu falei assim, o que de pior vai acontecer se alguém julgar você? Aí ela pensou. Falou, nada. Aí, tudo bem. Aí eu sabendo que aquele nada ali foi uma resposta automática, mas vamos lá. Falei, ok, o seu desafio, então, essa semana, é gravar um story de 15 segundos, que era de 15 segundos na época, o Instagram, né? Falando. Aí ela, tá bom. E aí eu coloquei a data, né? Ó, tal data, você vai fazer um story de 15 segundos. Beleza. E bem, estava eu esperando a minha filha na terapia, numa quarta-feira. Eu olhando o Instagram. Fulana de tal está ao vivo. Ela de stories, ela deu um passo além. Ela apertou o botão errado. Não, deu um passo além. Falei, meu Deus! Então, assim, isso para mim foi tão marcante. Muito legal. Porque até hoje ela faz lives. Toda quarta-feira ela faz as lives. Olha só. Então, assim, uma pergunta, óbvio, foi uma pergunta que foi muito garimpada de várias outras questões. Mas esse tipo de situação, né, eu entendo que muda o jogo das pessoas. Então, isso para mim é muito incrível, sabe? Mas então, essa questão da mentoria, né? Que é um momento da pessoa e que quando você traz as perguntas poderosas, você faz o outro refletir sobre aquilo. Que eu acho que é uma coisa que é muito difícil as pessoas pararem para fazer. Parece incrível, mas não, é difícil mesmo. As pessoas não param para pensar por que das minhas dificuldades, o que me impede de melhorar. E aí, no momento da mentoria, é quando ela tá cuidando dela e ela vai... Você trazendo as perguntas, você faz com que ela reflita, né? Sim, e eu falo, né, na mentoria ou numa terapia, quando a pessoa fala, ela está se ouvindo. A gente brinca, né? Por que Deus fez o nosso ouvido tão perto, né? Porque quando a gente fala, a gente se ouve em primeiro lugar. Sim, sim. Então, o primeiro ouvido que chega à nossa fala, se a gente for pensar em termos físicos, é o nosso. Então, quando a pessoa fala, ela se ouve. E muitas vezes o que ela fala, ela mesma fala, puxa, eu nunca tinha pensado que eu passava por isso. Então, o falar, eu acho que o falar é terapêutico, sabe? Por si. Não tem uma conversa quando você vai com uma amiga no café, um amigo, tomar cerveja, com certeza. Aquilo é terapia. Sim. Entendeu? O pessoal fala, né? Chama, vamos pra terapia. Eu tenho um primo, né? Que fala terapia de sexta-feira. Na casa dele, sabe? Inclusive, aqui para nós, o podcast começou como uma ideia de terapia, tá? Para nós dois. Só. E aos pouquinhos foi ganhando uma vida diferente, um caminho diferente, mas que a gente, como a gente falou para você no início, a gente aprende demais aqui. E a gente se ouve, né, Má?
Sim, A gente se ouve e dá essa voz para as pessoas, para a gente também poder aprender. Uma troca maravilhosa. Sabe também uma outra pergunta que eu quero fazer para você é assim: tem muitas potenciais clientes que não sabem que precisam de uma ajuda como a sua. Sim. Então, quais são os sinais que elas podem identificar que falam, opa, estou Boa. precisando da sua ajuda? Tá. Quais são os sinais? Sabe quando você sabe o que tem que fazer, mas não consegue? Exemplo, eu sei o que eu preciso fazer no trabalho para avançar. Eu sei o que eu preciso fazer para me mostrar mais. Eu sei o que eu preciso fazer para me conectar mais. Eu sei o que eu preciso fazer. Exemplo, estou falando do trabalho, mas eu sei o que eu preciso fazer para emagrecer. Eu sei o que eu preciso fazer para me dar melhor com fulano de tal. Por que eu não faço? E é aí que eu ajudo. Porque não é racional. Né? Se a gente for pegar ali os termos da psicologia, os estudos que existem, as nossas decisões, 5% delas são baseadas em decisões que a gente realmente pensa para ter. 95% a gente não pensa. Por quê? A gente age no automático. Porque a nossa mente, ela quer o quê? Economizar o máximo de energia que ela puder. Exato. Então, pensar por si é ameaçador. Demanda Energia. Então, por mais que eu sei que para eu emagrecer eu tenho que tomar mais água, eu tenho que fazer exercício, eu tenho tempo? Tenho. Eu posso? Posso. Por que eu não faço? Existem outras coisas ali nos 95% que estão te protegendo do novo. Te protegendo, né? Porque Entre o aspas. novo, por mais que ele seja muito melhor do que o atual, significa novidade, perigo. Uma ameaça, risco, Exposição. Risco. Sair da bolha, né? Porque assim, por mais que você esteja numa situação mediana, você conhece a situação mediana. Então, o medo do sucesso existe. Eu faço muitas vezes essa pergunta em mentoria. Você tem medo de dar errado ou medo de dar certo? Incrível. Essa pergunta é muito legal. Né? A gente tem medo de dar errado ou medo de dar certo? Que quando Eu der acho certo... que, na verdade, vou dar um palpite aqui. Eu acho que as pessoas tendem a não arriscar porque elas têm medo de dar errado e se frustrar muito. Também. Né? E aí vem a insegurança. Isso. Por quê? Não conhece os próprios valores. Isso. O autoconhecimento, O né, autoconhecimento. Raquel? A nossa mente é assim, ó. A engenheira, né? Tem uma sequência, tá? O que guia nossas ações, as nossas decisões? São as crenças. Isso. O que são crenças? O que eu acredito que é verdade ou que é mentira. E essas crenças, elas têm uma ordem no nosso pensamento. É uma ordem. Identidade, ou seja, quem sou eu? Capacidade, o que eu posso, o que eu não posso. E merecimento. O que é o merecimento? É o que eu quero. É o sucesso, é o não sucesso. E existe não merecimento também. Não mereço, isso não é para mim, né? Então, existe essa sequência. Identidade, capacidade, merecimento. Se esse merecimento, né, essa crença de merecimento está muito baixa, no sentido assim, isso não é... Será que isso é para mim? Quem sou eu para chegar aqui? Imagina. Vão pensar o que de mim? Isso é baixo merecimento. Quando esse merecimento está baixo, significa que a capacidade pode estar baixa e a identidade pode estar baixa. Então, não adianta ficar se olhando no espelho e falar, eu vou, eu consigo, eu posso. Não estou falando, desculpa, tá, quem faz isso, mas isso ali é um analgésico, tá? Às vezes a gente precisa de uma quimioterapia aqui, né? Então, assim, identidade precisa estar bem consolidada. O que é identidade? Autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Aí tem uma série de coisas que a gente trabalha em mentoria, né? A gente faz perfil comportamental, faz constelação, faz análise de arquétipo, faz sistema preferencial na PNL, na programação neurolinguística. Porque a pessoa não sabe nem o que ela prefere, o que ela quer, como ela age, o que ela prefere. Entendeu? Sim. O histórico dela, o que ela já fez. Se isso está bagunçado, o merecimento nem chega, ela nem sabe. Eu falo que é uma estrutura de uma casa, sabe? O que é o merecimento? É o telhado, né? Para eu construir um telhado, tem uma sequência. Antes do telhado vem as paredes, e antes das paredes vem a fundação, né? A fundação, o que é? Identidade. Identidade, que tem que estar a base está bem consolidada ali. Nossa base é essa. Sim. Se não está consolidada, a construção vai ser meia boca. Sim. Entendeu? E aí vem conceitos da engenharia, né? Se está meia boquinha, vai... Eu posso fazer uma casa, mas talvez mais baixinha. Pé direito
2 metros, 3, tá bom. E eu me contento com qualquer E tá coisa, tudo bem. né? E para você ter o merecimento, muitas vezes você tem que dar os passos para trás, né? Sim. Tem mais alguma muitas característica? Então, assim, a primeira que você disse é... Isso eu entendi. Eu sei que eu tenho que fazer. Saber o que fazer, mas eu não executo. Eu não faço. Isso. Exatamente. E mais alguma, assim? Baixa autoconfiança, por exemplo. Que pode ser parecido com isso que eu falei, mas não é a mesma coisa. Tá? Porque se eu não tenho confiança, não vai. Não Posso vai, né? ser o CEO do... Porque também a confiança você demonstra nas suas atitudes, na sua linguagem corporal. Sim, nas escolhas. Exatamente. E Sabe? aí, para você... Sabe aquela pessoa que tem dinheiro, mas ela convencer não o outro. compra um carro que ela quer? Aham. Não. A pessoa pode... Não que comprar carro seja sinônimo, mas ela gosta de um carro bom. Ela gosta de carros. A pessoa gosta de carros. Mas aí ela... Ai, mas o que vai parecer se eu... Entendi. Quantas pessoas a Preocupado gente conhece? também com o que vão os achar? outros vão dizer, O que vão né? achar de mim? Se eu Sim. aparecer com esse carro, ai, vão pensar o quê? Já atendi gente assim, que não comprava coisa boa, não se vestia, tendo muito dinheiro na conta, por medo do que iam achar Do que dele. iam achar. Mas você sabe que uma vez eu estudei um pouco sobre isso também, e também tem uma questão de discurso brasileiro nisso. Não vamos entrar nessa Muito. questão A síndrome aqui. do vira-lata, né? Mas tem. Agora, o que eu queria perguntar para você você como empreendedora, né? Dentro ali da sua sala, do seu consultório, se você chama dessa forma, do seu espaço, recebendo os seus pacientes, os seus clientes, você já enfrentou algum momento muito difícil que você também pensou em desistir? Ou não? Já. Principalmente quando é casos de clientes que necessariamente precisam de psiquiatras. E não querem admitir. Ah, tá. Mas aí você desiste de cuidar daquela pessoa, mas não do seu negócio. Não do meu negócio. Tá. Eu tenho uma história muito legal desse negócio. Já aconteceu de eu pensar em desistir do meu negócio. Né, que é a autossabotagem. Isso já aconteceu. Voltando à questão do psiquiátrica, né? Eu sou muito responsável nisso. Eu sei que existe um limite de atuação Isso. na minha profissão. Aham. Existe o que eu posso ir e existe o que fala, peraí, daqui pra frente é um médico. Por quê? A pessoa, ela chega num limite que eu falo, olha, a gente conversou, você já tentou, você já fez, mas, né, crises de ansiedade, síndrome do pânico. Aí, a partir daqui, não é comigo. Perfeito. E aí, não é que eu já pensei em desistir, mas existe uma frustração de não ter conseguido tudo. Claro, E a gente claro. tem que admitir que a gente não é o super-herói, né? Então, eu encaminho, olha, eu só continuo com você desde que haja uma autorização de um psiquiatra, um psicólogo. Você Aí, precisa fazer um tomar tratamento ali meio que em paralelo, né? Então, existe essa responsabilidade no meu trabalho, né? Mas pouquíssimos casos aconteceu. Acho que um caso só aconteceu isso. E a autossabotagem, eu vou contar uma história interessante, tá? Como eu tive uma carreira de sucesso na engenharia, muitas vezes eu me perguntava, será que eu estou fazendo a coisa certa? Não foi o momento que eu precisei? E aí eu fui para essa área. E aí, 2022, eu me perguntava muito isso. Porque eu estava fazendo o lançamento do Soldando de Mim. E, nossa, um perrengue. O meu marido trabalhando no Rio de Janeiro, eu com obra em casa. A gente mudou de casa, estava construindo outra casa, eu com obra, com as crianças, terapia, e eu trabalhando e fazendo lançamento. E as coisas não estavam dando muito certo no meu trabalho. Retorno, né? Até porque, gente, pelo amor, né? Eu queria abraçar o mundo. E aí eu perguntava, senhor, vamos conversar. Vamos bater um papo. É isso que o senhor quer de mim? Será que eu não devo voltar para a minha área de engenharia? Poxa, eu era super reconhecida já, né? Eu tinha um status. Aliás, trabalhei aqui pertinho, na Antônio de Barros, né? Conheço muito essa região aqui, gosto muito. Poxa, eu adorava fazer o que eu fazia. Nunca pensei em mudar. E ficava aquela angústia, né? Poxa, era tão certinho, eu tinha uma carreira, tinha um planejamento, tinha uma segurança. Aí vinha, né, a vozinha, será que isso é para você? E aí, tá bom. Questionava, mas mesmo assim continuava. Os pratinhos girando. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para Israel. Não sei se vocês já foram para Israel. Quem não foi, né? Depois que puder ir passar tudo isso, recomendo muito.
Fui para Israel, uma viagem com queridos amigos. Tinham 3 mentoradas minhas que eu levei junto. Foi muito legal. Primeiro dia que a gente saiu, segundo dia, a gente foi visitar a cidade de Jericó. Para quem conhece Jericó, foi a cidade onde os hebreus saíram, né? Que saíram do Egito, passaram pelo deserto e retomaram a Terra Santa. Então, Jericó foi, assim, símbolo de conquista, né? Pro povo de Deus. E aí eu falei, gente, vou visitar Jericó, que incrível. Hoje Jericó é um território palestino. Assim, terra arrasada. Tá estranho Jericó, mas continua sendo Jericó. Chegamos em Jericó e o primeiro ponto turístico lá foi o Monte da Tentação. Que é o Monte da Tentação? Foi onde Cristo jejuou por 40 dias, 40 noites e foi tentado 3 vezes pelo diabo, né? E aí a gente tem que pegar um bondinho, assim, como é que chama, gente? Teleférico, né? Para subir, porque realmente é uma montanha, né? Bem árida, assim, aquela região bem arenosa, né? E aí você vai subindo e aquelas tâmaras lá embaixo, né? Tamareiras. E a gente subindo e eu passada, né? Eu sou muito... eu falo, seja emocionado, eu sou muito emocionada. E eu, gente, olha que louco, onde eu tô, tal, não sei o quê. E o povo morrendo de calor. Um monte de homem, né? Ai, meu Deus, preciso tomar alguma coisa, um suco e tal. E chegou lá em cima no monte, o pessoal, nossa, eu preciso tomar um suco, preciso tomar alguma coisa. E a galera toda foi para uma cantina que tinha lá tomar suco. E a hora que eu pisei lá, sabe que a criança quando chega na Disney? Eu era a criança que chegou na Disney. E eu, olhava pra cima e falei, gente, Jesus pisou aqui. E o diabo também. Sim. Né? Eu falei, as duas grandes energias, né? Óbvio, não diferentes proporções, mas pisaram aqui, se falaram. Gente, esse lugar é muito doido. Eu falei, é agora que eu vou falar com ele. Para fazer a pergunta. Sim. É isso que o senhor quer de mim, né? E aí eu fui para um cantinho onde ninguém me via. Falei, essa conversa vai ser muito séria. E aí, um parênteses, eu falei que esse episódio chama, se fosse dar um episódio para série, chama assim, Jesus tirou meu piercing. Que eu usava um piercing. Não acredito. Depois eu vou explicar o que aconteceu. Mas, enfim, eu me escondi, né, num lugar, assim, para falar, para orar e tal, que era tipo uma varandinha, assim. Tinha gradinha, né, porque é um precipício, né? E era uma varandinha, eu fiquei bem escondida, assim, como se fosse um L, assim. Tá. Chegou lá, eu olhei pra cima, mas eu comecei a chorar. Mas eu chorava. Eu falava, olha o que o senhor fez por mim. O senhor jejuou 40 dias, 40 noites. E eu vim pedir. Não, eu vou agradecer. E comecei a agradecer. Obrigada. E chorava, agradecia, até me emociona. E chorava, agradecia. Falei, não, obrigada por tudo que o senhor fez. E tal, e agradecia aquela coisa. Lavei a alma, falei, deixa eu me recuperar. Que eu fico horrível. Você vai quando eu choro, reencontrar eu o fico grupo, muito você vai falar, o que aconteceu com você, né? Aí eu, com o nariz escorrendo, aquela coisa horrorosa, aquele calor, né? Aí eu me recompus, respirei, falei, agora eu vou voltar. Aí voltando, plena, né? Nisso que eu voltei, assim, no corredorzinho, tinha uma dessas minhas mentoradas, e ela tava bem quietinha, assim, orando. Ela é bem baixinha, assim, ela tava orando, assim. E eu falei, eu vou passar bem devagarinho pra não atrapalhar ela, né? Nisso que eu passei atrás dela, ela pegou meu braço assim, ó. Ela olhou no fundo dos meus olhos. Ela falou assim, eu sei que desistir é muito mais fácil do que continuar. Continua, porque eu preciso do seu trabalho. Cara, foi Deus. E aí eu, aí comecei a chorar de novo, Lógico. Né? Aí chorei, desmontou toda de deixei novo. ela lá, falei, meu Deus falou comigo agora, ao vivo, né? E comecei a chorar de novo e fui em direção ao povo, deixei ela lá. Nisso estavam as outras 2 mentoradas, tipo, coincidentemente, né, no caminho, as 3 pessoas que eu ajudava. Sim. E uma delas, gaúcha, super maravilhosa, né? As 2 eram. E essa gaúcha, ela fazia tempo que eu estava querendo depoimento dela para lançar o curso.
E ela nunca dava, ela, né? Enfim, tudo bem. Não... E ela com o celular na mão, tremendo. Ela, guria, pega meu celular. Eu, que foi? Eu chorando. O que você quer? Você quer água? Você quer água? Quero. Não, acho que... O dela é com gás, né? Pode, É com tanto gás, faz, eu pego, tanto não, faz. Tá aqui, só. Continua. E aí ela, guria, pelo amor de Deus, que foi, guria? Guria de lá, guria de cá. Guria de lá. E ela, filma aqui. Eu falei, filma aqui o quê? Ela tá aparecendo um monte, eu tá. E eu tremendo. E ela, agora eu vou falar pra você. Eu vou gravar esse vídeo pra falar a diferença que o teu trabalho fez na minha vida. E começou a gravar um depoimento. Pronto. Eu falei, a Sua resposta. resposta tava Um ali. pediu, outro validou. Nossa senhora. Né? Aí eu falei, Uma e a fala. outra, né, depois que eu terminei de filmar, a outra veio, me deu um abraço, agradeceu. Eu falei, que resposta, mas que senhor, eis-me aqui. Perfeito. Né? Exatamente. E aí, assim, qual que é a moral da história, né? Nem sempre a gente tem que ficar pedindo, né? Porque a gente só fica pedindo. Quero isso, quero aquilo. Me dá a resposta, senhor, o que o senhor quer? Achando que o tempo dele é o mesmo nosso. E o nosso é o esquece mesmo de dele. agradecer, né? E quando eu agradeci, a resposta chegou. Nossa, imediatamente, né? Bom. Mas veio o Que download. lindo isso. Então, assim, agradece mais. Para de pedir. Só pedir. Ele sabe que a gente tá querendo Sabe a das resposta. demandas. Só que quando a gente agradece, né? O que a gente faz, né? Existe um versículo que é assim, que eu nunca entendi, agora que eu entendi, depois de anos, que é a quem tem, mais será dado, e a quem menos tem, o que tem será tirado. Eu nunca entendi isso. Eu falava, que injustiça! Como Pois é, assim? Quem como tem se vai ganhar fosse- mais? Aham. E quem não tem, o que tem vai ser tirado. Mas a gente não entende que isso é uma questão do que a gente realmente está atraindo para a nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente está numa, vamos dizer assim, numa vibe de escassez, né? Eu não tenho, isso é ruim, não, tá faltando. Me dá. Quando, na verdade, a gente pode, peraí, olha o que eu já tenho, né? Obrigado por tudo. E isso vai fazer com que você atraia mais coisas boas. Então, assim, a gratidão, né? Existem experimentos científicos sobre isso, né? Ela tem uma frequência muito alta. Então, assim, use mais, sem moderação. Sim. Sabe? Então, quando a gente agradece, a resposta vem. E aí, quando eu cheguei lá embaixo do monte, que eu fui passar a mão no nariz, eu tava sem um piercing. Eu falei, entendi, Já Jesus, era. não vou pôr Apaguei, mais. Apaga, tá tudo bem, fica com o meu piercing. Mas eu acredito que Jesus tirou meu não piercing. só Dá. fazendo um gancho também em termos de trabalho e de lideranças e de equipes que você trabalha, é importante agradecer, Muito, né? Aos seus colaboradores, né? muito. Valorizar o trabalho deles, Porque a né? gente não faz nada sozinho, né? Não. Né? E embora a Rose tenha comentado, uma convidada nossa, que o funcionário precisa ter essa validação, tem que vir de dentro para fora, mas você como líder, validar o trabalho do outro, agradecer pelo trabalho do outro, elogiar o trabalho do outro sinceramente, né? Sim. Que não de forma Um elogio falsa. genuíno. Né? Você vai ter esse funcionário do teu lado para sempre. Né? As pessoas querem ser vistas, né, Marcelo? Assim, Porque, assim, ó, hoje, o que acontece? A grande maioria das pessoas se sente invisível. Sim. E, assim, dependendo do cargo, né, e da função, pior ainda. sim. Tem pessoas que precisam desse reconhecimento para elas também deslancharem, né? Mas aí é que tá, de Exatamente. novo. Entra assim, será que eu tô fazendo de fato por merecer? Isso. Por que será que o outro não está validando? O que passa na cabeça dele? Eu também preciso entender como Eu ele pensa um realmente pouquinho. mereço esse reconhecimento? Exato, né? E também o outro, como é que ele pensa? Como é que ele vê o meu trabalho? Será que tá a ponto de ter esse reconhecimento? É uma série de coisas que tem que estar sempre em jogo ali, nessa análise, né? Eu realmente, de uns tempos para cá, eu repensei muitas coisas e eu acho que é dessa forma. A gente tem que ter um certo cuidado nessa expectativa. Sim, e até porque, sabe o que acontece muitas vezes? Já aconteceu comigo, posso falar, quando eu trabalhava. Eu quero que o outro reconheça em mim algo que às vezes nem eu reconheço. Sim.
É como se fosse assim, fala pra mim uma coisa boa que nem eu mesmo penso de mim. Não, porque se você falar, daí eu vou acreditar. Isso. É como se fosse assim, me valida, por favor. Então, Entende? Então, enquanto a gente não se reconhecer, se validar, e óbvio, entendendo essa questão que você falou, né? O que o outro valoriza que eu não estou conseguindo comunicar? atingir, sim. Que é a comunicação assertiva, né? Que é o que fala nesse livro. Aham. O que eu preciso moldar na minha comunicação? Verbal, não verbal, tom de voz, comportamental e etc. Para que eu seja vista de uma forma que já se enquadra numa expectativa daquela pessoa. Porque o mundo se comunica por imagens, já existem os Sim, arquétipos, né? sim. Eu amo falar de arquétipos, seria mais um podcast falando Opa! disso. Aí, ó, hein? O site aqui. Porque isso é surreal. Sim, maravilhoso. Aí, assim, se nós pudéssemos, outro podcast, outro, a gente ficaria muito tempo com você. Mas eu tô querendo agora, então, já pra gente caminhar, né, logo pra encerrar, mas eu quero que você fale, assim, sobre o seu futuro, Tá. né? Dentro desse empreendedorismo, o que você ainda pretende? Você acha que você já chegou no topo que você deseja? Ou você tem sonhos, você pensa em coisas diferentes? Eu tenho sonhos, porque eu cheguei num ponto em que eu vejo que aquilo que eu faço, ele pode ser ampliado. Então, eu abri um projeto que se chama Resetar Academy. Eu estou montando uma empresa para treinamentos corporativos. Então, isso que eu faço no 1 a 1, eu quero levar para líderes, para equipes, porque eu entendo que o meu trabalho, ele muda muita coisa numa empresa, né? Vamos dizer assim, no resultado daquele líder, daquela equipe, daquela empresa, porque as pessoas elas não têm tempo para parar para ver isso. Eu lembro quando eu trabalhava em empresas que tinha uma vez por ano existia uma convenção que vinha uma pessoa dar uma palestra. Aquilo para mim era tão especial, mudava tanto a minha percepção. E por que não trazer isso mais vezes para as empresas? Né? Isso. Então, eu quero estruturar, né? Eu estou estruturando já um negócio chamado Resetar Academy, que é uma empresa que, inclusive, o Betel, eu agradeço o Betel por fazer essa conexão com a gente, Sim, querido, sim. né? Quero muito que o Betel me ajude, né, nessa questão. E eu quero levar isso para empresas, para palestras, para treinamentos. Então, a gente vai fazer um combinado aqui. Você vai voltar para contar sobre o Resetar Academy. Amém. Perfeitamente. Só, né, focando nesse Fechou. assunto, Aham. tá? Compromisso já o convite público. tá feito Aham. aqui. Você Perfeito. vai voltar, tá bom? Amém, agradeço. E aí, assim, a gente costuma falar de indicação de livro, e filme e tal. A gente ganhou, né? Sim. E aí eu quero que você conta, assim, eu estou agora ansiosíssima para ler sobre esse livro e eu quero que você fale, essa vai ser a nossa indicação hoje. Não lemos ainda, obviamente, porque acabamos de ser presenteados, mas eu quero que você conte um pouquinho sobre o que trata esse livro, né? Tá Para a gente bom. poder usar como indicação hoje. Esse livro fala justamente sobre como a gente pode adequar a nossa comunicação para que o outro entenda o que a gente está querendo dizer. Tem até na ilustração, tem um quebra-cabeça, né? Para que a gente coloque a pecinha certa para encaixar no mundo do outro. Porque a gente fala assim, eu falei do jeito que eu quis, o fulano que entenda como quiser. Isso não é inteligente, gente. Não façam isso, tá? A intenção da comunicação e a eficácia da comunicação tem que partir de quem está comunicando. Isso vem de pessoas de sucesso, tá? Então, se eu vou falar com um público X, o que esse público precisa na comunicação para que eu me adeque a isso? Então, sejam pessoas flexíveis e entendam sobre comunicação. E esse livro, né, vamos falar do meu capítulo, ele fala sobre a comunicação não verbal, a importância da comunicação não verbal. Sim. E isso inclui postura, vestimenta, tom de voz. Né? O tom de voz, ele é tudo numa comunicação. 55% linguagem corporal, 38% é tom de voz e 7% são palavras. Exatamente. Isso é o impacto de uma comunicação. Exemplo, uma palestra, o que impacta naquela comunicação? 55% é linguagem corporal. 38% é tom de voz. Maravilhoso. O que você faz? Você pode estar falando unidunité, salamé, mingué. Mas Se você estiver falando bem, uma postura boa e no tom de voz legal, tá a pessoa vai chamando falar, uau, Uau. que legal. Então, a gente se preocupa muito com conteúdo.
quando as pessoas, na verdade, óbvio, o conteúdo é muito. É fundamental. É fundamental. Mas se não tiver todo o resto, essa comunicação não vai ser assertiva. Então, É isso que você está dizendo, é comunicação assertiva, né? Exatamente. Que é o quê? Para você acertar aquele alvo, atingir o objetivo que você quer naquele processo, né? exatamente. Maravilhoso. Isso muda jogo. Olha, amei a nossa conversa. Ah, Eu espero que querida. você tenha gostado de estar conosco aqui. Eu amei. Foi uma delícia, me emocionei, Ah. aprendi muito com você. E realmente fica aqui o convite para você voltar, Um prazer para mim. Muito obrigada. tá bom? E você não quer falar das suas redes sociais, dos seus Ah, contatos? sim, né? vamos lá. Importante. Bom, hoje, basicamente, meu trabalho está mais no Instagram. É @RaquelBarberino. Barberino. Isso. Então, lá eu faço stories, conteúdos. Lá no meu Instagram existe um link que leva para o WhatsApp da minha empresa. Então, quem quiser entrar em contato, está lá. Vai ser um prazer. E estamos juntos. Obrigada pelo Nossa, convite. com né? certeza. Foi um prazer Estamos conhecer juntos vocês. sempre. Parece que eu já conhecia vocês, né? Então. Porque eu fico lá assistindo vocês. E antes de finalizar, a gente precisa falar da nossa parceira, né, Dé? Isso. Falar. Não, vamos. Eu já falei no começo. Ah, então tá bom, eu Você- falo. Você agora é sua vez. Então, eu vou falar da Arena Moca, nossa parceira aqui do podcast. Gostaríamos de agradecer. A Arena Moca é uma academia de ginástica. Né? Um centro esportivo, eu gosto de dizer. Esportivo. Porque tem muitas modalidades. Tem muitas modalidades, tem todos os aparelhos de última geração de musculação, tem crossfit, tem funcional, que eu não consigo chegar a fazer crossfit ainda, pessoal. As lutas, né? Tem Muay Thai, boxe, jiu-jitsu. Tem Então, danças. Tem danças Fit também. dance. Então fica na Moca, né? Na Rua Ourinhos, né? Fica na Rua Ourinhos, eu não vou lembrar o número agora. Mas a gente vai compartilhar aqui com a academia, com a Arena Moca, e gostaria de agradecer para quem não tem a possibilidade de fazer aulas no período de trabalho, das 8 às 18, tem aulas nos extremos do dia. Então, e a academia fica aberta de segunda a sábado. Então, não há desculpa para a gente nos cuidar. A gente precisa da mente, mas precisa também da autoestima que o exercício físico nos traz. Nós estamos envelhecendo, e envelhecer é perder músculo. Então, nós precisamos também cuidar do nosso corpo para diminuir essa perda muscular que a gente vai tendo com o passar dos anos. Tá bom? E eu quero acrescentar aqui, ó, que os seguidores do Pode Tudo que for lá na Arena Moca, a Isabela contou pra mim que vai ter um presentinho, 10% de desconto lá na matrícula. Visita a academia, vai lá conhecer, o pessoal é muito legal, é atencioso. O clima é legal, pessoal. Muito, muito bom. O clima é legal. Isso aí. Então, muito obrigado. Arena Moca. Raquel, de todo o coração, uma gratidão aqui. A gente falou de gratidão, né? Sim. E a gente tem aqui Muito obrigado. felicidade de te agradecer mesmo por você estar aqui conosco, por acreditar no nosso trabalho, né? Porque eu acho que todo convidado que vem aqui, acredita na gente, Ela né? falou, né? Do Tom e Jerry, do Sopa de Pois Maracujá. é, assistiu. Não, isso Receita tocou na gente, maravilhosa. né? Tocou. Porque lá no primeiro a gente conta da nossa história, né? Um podcast meu com ele, né? Nós dois. E, enfim, a gente está criando aqui uma história bonita, a gente está querendo fazer um trabalho. Estamos, graças a Deus, fazendo um trabalho sério, um trabalho respeitoso e com todos os convidados que a gente tem todo o carinho e gratidão do mundo para dividir essa mesa aqui com a gente. Obrigada Obrigado. mesmo. Ah, obrigada. Vocês tocam a alma das pessoas. Uau, Isso não tem preço. Obrigada. Isso aí. Até a próxima. Ai, gente, que legal. Passou tão Você rápido. gostou? Eu amei. Vai, liga, porque eu tô com calor também.